Para a nossa meditação nessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 3. Miqueias, capítulo de número 3. Nós teremos a leitura dos versículos de 1 a 12. Novamente, consideremos de forma alternada, de modo que eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os pares. Miqueias 3, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Disse eu: ouvi agora, vós, cabeças de Jacó, e vós, chefes da casa de Israel, não é vós outros que pertence saber o juízo? Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela, e como carne no meio do caldeirão? Então chamarás ao Senhor, mas não os ouvirá, antes esconderá eles a sua face, naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite escuridão, e tereis trevas sem adivinação, ou será só sobre os profetas, e sobre eles se envelhecerá o dia. Os videntes se envergonharão e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi agora isto, vós cabeças de Jacó, e vós chefes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito. E edificais a Sião com sangue e a Jerusalém com perversidade. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de Deus, e o monte do templo uma colina coberta de mar. Amém. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, de que Ele fale aos nossos corações. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós acabamos de ler a sua palavra nesse instante, e assim como o Senhor já fez em várias outras épocas, em várias outras igrejas, em vários outros corações, nós clamamos para que o Senhor transforme as nossas vidas, ó Pai. Que a sua mensagem explicada possa penetrar profundamente em nosso ser, tirar tudo aquilo que não pertence ao Senhor e nos adequar à sua vontade, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, em 2009, eu cheguei ao ápice da minha vida enquanto adolescente. Era tudo o que eu desejava para ser popular na escola, né? Participar do interclasse do colégio. Para quem não me conheceu nesse período, eu era um menino muito franzino, pode não parecer, mas era um menino muito franzino, e, como sempre, muito perna de pau. Então, ser titular no interclasse, para mim, era o auge da minha vida. Rapaz, estourei. E aí, não envergonhei meu time de forma nenhuma. Por mais que fosse ruim, não dei nenhum tipo de prejuízo. Não fiz gol contra, não fiz qualquer tipo de jogada que resultasse em gol para o time adversário. No único jogo que eu participei deste campeonato, aconteceu uma coisa que me marcou até hoje. Em um lance dentro da área adversária, eu doido para fazer um gol, desencantar, deslanchar no campeonato, recebo uma cotovelada na boca do estômago. E naquele momento eu grito de dor. O juiz paralisa a partida, dá cartão vermelho para o adversário
e para mim também. Eu fiquei pasmo, sem entender. Como assim? Não quis conversar e mandou os dois para fora. Meu time ganhou aquele jogo, mas aquele dia eu ganhei uma coisa muito mais importante: a compreensão de que as autoridades humanas, elas podem ser, e normalmente são, corruptas quando não temem a Deus. E nessa oportunidade eu gostaria de convidar os irmãos a compreendermos através da sua palavra como realmente Deus não se agrada de forma nenhuma da corrupção humana, principalmente das suas autoridades, e como essa corrupção não é novidade para os nossos dias de forma nenhuma. Deste modo, eu convido os queridos a meditarmos acerca de como a corrupção das autoridades desagrada a Deus. E nós veremos alguns meios pelos quais a corrupção das autoridades desagrada a Deus. Algumas razões por que ela desagrada a Deus. A primeira razão, meus irmãos, se encontra nos versículos de 1 a 4, porque o governo ele serve para governar retamente. Governar retamente. Com certeza você já viu na sessão da tarde um filme muito famoso nos anos 90 que era chamado de Velocidade Máxima. Um filme que consistia em um ônibus que estava com uma bomba inserida nele, que se a velocidade decaísse de 80 km por hora, ele explodia, com todo mundo estava dentro dele. Então, os protagonistas do filme tinham que fazer malabarismo para conseguir, naquele trânsito caótico, não reduzir a velocidade de forma nenhuma, até realmente encontrar uma solução para este momento. Era um desgoverno muito grande em meio àquele caos. E o que nós percebemos nesses versículos, meus irmãos, principalmente de 1 a 4, é como o governo civil, no tempo de Miqueias, era um desgoverno, era um caos total, era praticamente uma anarquia, com a única regra de beneficiar as autoridades. Por isso, Miqueias ele começa esses versículos se dirigindo aos magistrados. No versículo de número 1, quando ele diz cabeça de Jacó, e também a respeito dos chefes de Israel, ele está chamando todo aquele que exerce algum tipo de função de governo civil. Ele está falando com que estes homens, que estavam habituados a fazer o que queriam, e que de forma alguma eram julgados, repreendidos, que eles prestassem atenção. O que nós podemos perceber, meus irmãos, é que estes homens estavam tão habituados a fazer o que eles queriam, que eles já não ligavam mais para as repreensões dos profetas, quando estes se apresentavam de forma fiel. Estes homens faziam o que queriam e achavam que estavam corretos. Eles não ligavam mais para o que as pessoas diziam a respeito das suas ações, das suas atitudes. Era como se eles estivessem tapando os seus ouvidos. Por isso Miqueias fala a eles: não ignoreis, prestem atenção, vós cabeça de Jacó e vós chefe de Israel. Vocês não estão fazendo da forma correta e Deus não tem se agradado. Nestes versículos, meus irmãos, de uma forma bem clara, Miqueias se dirige a todos aqueles que são do governo civil, do povo de Deus, para que eles se atentem a como eles estavam governando este povo. Toda a dignidade que eles ostentavam, toda a dignidade que eles se orgulhavam de possuir, o cargo que dava prestígio a eles, não era motivo de honra para estes homens, mas motivo realmente de vergonha, motivo de realmente serem repreendidos, porque estavam deixando a desejar, ao invés de serem padrão, ao invés de serem exemplo para o povo de Deus. Por isso, eles estavam usando o poder do Deus digno para trazerem desonra ao nome do Senhor, a usarem este poder para beneficiar a si mesmos, a usarem este poder para prejudicar os mais fracos. A denúncia desse profeta é exatamente da retidão que deveria ser observada nos líderes, por aqueles que são liderados por eles, não existiam. Os governadores, aqueles que exerciam autoridade sobre o povo de modo geral, deveriam dar um exemplo. Mas eles davam um exemplo de forma negativa. Eles eram tão corruptos, meus irmãos, que por serem instruídos e versados nas leis, eles procuravam meios para subverterem-na, para que de uma forma bem escancarada eles encontrassem um jeitinho ali para se beneficiarem. Assim como crava João Calvino, aqueles que deveriam ser os luminares agiam como cegos. Aqueles que deveriam ser o exemplo eram os primeiros a errar, eram os primeiros a deixarem a desejar. Era tão abertamente, meus irmãos, o seu desejo de se beneficiar às custas dos pobres, às custas dos fracos, que eles tinham um propósito muito fixo. Travavam guerra, tudo contra o que era justo e correto. Alguma coisa que era adequada, eles tratavam de deixá-la inadequada.
Alguma coisa que era justa, eles tratavam de deixá-la de forma injusta. E assim eles ficavam mais poderosos, mais ricos, e perpetuavam a desigualdade, a injustiça, a pobreza no meio do povo de Deus. Tanto que Miqueias vai compará-los a animais ferozes, como lobos, leões e outros animais selvagens, que quando pegam a presa não deixam sobrar nada, ao ponto de mastigarem os seus ossos em busca de tutano, para aproveitar tudo quanto essa criatura, essa presa, pudesse dar a aproveitar, pudesse oferecer a eles. A comparação que Miqueias faz é que estes homens esmiuçavam as vidas daqueles que eram menos afortunados, para tirar até o básico da sua subsistência. Eles não estavam preocupados em ajudar o povo e governar de forma justa. Eles estavam preocupados em se beneficiar e beneficiar aqueles que concordavam com eles. Somente isso. Tanto que Miqueias vai explicar como eles faziam isso de forma tão meticulosa. Assim como uma pessoa não vai cozinhar um boi e joga ele todo na panela, mas vai picando ele em pedaços menores até realmente chegar ali a uma quantidade que caiba na panela para depois cozinhá-lo. Estes governadores, estes governantes tão corruptos, eles vão pegando de pouco em pouco, e a cada vez em quantidades maiores, até deixar estes homens, até deixar este povo sem o básico para sobreviver. É por este motivo que Miqueias fala a eles que aqueles que exercem o papel de fiscalizar as leis devem começar a fiscalizá-las em suas próprias vidas, devem começar a observá-las em si mesmos. Eles deveriam começar a dar o exemplo através das suas vidas. Eles deveriam aplicar essas leis para as suas vidas, porque eles exercitavam as leis para trazer crueldade para o povo ao invés de justiça. Miqueias então chega ao ápice da sua condenação desses governantes, avisando que por mais que eles achassem que ficariam impunes, porque não existia poder ou autoridade humana para cercá-los, para de alguma forma constrangê-los, o poder dos céus, o Senhor de tudo que existe, não os deixaria sem a devida recompensa das suas atitudes, dos seus atos. Eles não estavam isentos da justiça divina, que não tardaria e seria implacável. Porque neste momento, quando Deus derramasse a sua justiça, quando Deus trouxesse a retribuição para estes homens, não adiantaria eles gritarem o nome do Senhor, porque Deus não ouviria e não viria em socorro deles. Estes homens, por mais que estivessem entre o povo escolhido de Deus, eles não eram parte do povo de Deus. Eles agiam como ímpios, porque eles eram ímpios. É por este motivo que as suas orações não seriam ouvidas por Deus, o seu clamor não seria ouvido por Deus, porque eles faziam essas orações, esses clamores, fruto de um coração duro, de um coração voltado somente para si mesmos, um coração que não pertencia a Deus. E hoje, meus irmãos, nós vemos muitos governantes usando o poder que Deus concedeu a eles de forma provisória, de forma momentânea, para estarem gerando cuidado com o povo. Eles usam este poder somente para seu benefício, somente para a perpetuação do poder, somente para de alguma forma se beneficiarem. Hoje nós vemos que estes homens usam o cargo provisório para infligirem injustiças permanentes, para trazer momentos desastrosos, não para uma porção da população, mas para praticamente a sua totalidade. Temos hoje a situação, por exemplo, do STF, que vira e mexe, dobra e rasga a Constituição para ampará-los em suas decisões, muitas vezes parciais e gananciosas. Hoje nós vemos magistrados, autoridades, que assim como essas autoridades israelitas se portavam, fazem com que as suas decisões, o seu governo, volte apenas para si mesmos. Porém, a mesma repreensão que Miqueias faz aqui no capítulo de número 3, é a mesma repreensão que os governantes, as autoridades de hoje, podem receber. Eles não ficariam sem a devida repreensão, não ficariam sem a devida retribuição, porque todo e qualquer governante que use o seu poder para prejudicar os seus governados, receberá da parte de Deus o castigo das suas vidas. Deus não aprovou a corrupção dessas autoridades israelitas, e Deus não aprova a corrupção do governo humano, independente de qual escala ela seja. Deus não aprova, meus irmãos. Nos tempos de Miqueias não foi aprovado, e nos tempos atuais
continua não sendo aprovada. O Senhor não mudou, não mudaram suas diretrizes, apenas trocaram as autoridades que torcem e mexem nesses princípios para apenas se beneficiarem. Porém, meus irmãos, Cristo retornará. E quando Cristo retornar, quando o nosso verdadeiro governante de todos aqueles que são pertencentes a Cristo, ao Senhor, quando este retornar, ele trará castigo a todos estes crápulas, a todas essas autoridades infiéis, desonestas, corruptas, e fará com que o mundo veja como de fato é um governante que governa da forma que agrada a Deus. Maranata, Jesus. Maranata, Jesus. Além disso, meus irmãos, Miqueias nos fornece, nesse capítulo de número 3, uma segunda razão pela qual Deus não se agrada da corrupção das autoridades humanas. Nos versículos 5 a 8 nós vemos porque a igreja serve para iluminar adequadamente. Observe os versículos 5 a 8. Diz assim: assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenham que mastigar, mas apregoam guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e tereis trevas sem adivinhação, pôr-se-á o sol sobre os profetas, e sobre eles se enegrecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão o seu bigode, porque não há resposta de Deus. Eu, porém, estou cheio de poder do Espírito do Senhor, cheio de juízo e de força, para declarar a Jacó sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Porque a igreja serve para iluminar adequadamente. Meus irmãos, tenho certeza que algo que deixa você muito frustrado, irritado, são as taxas, o valor cobrado pelas companhias de energia para o fornecimento de energia, né? Chega nesse negócio de bandeira 1, bandeira 2, bandeira vermelha, laranja, arco-íris e só vão colocando taxa aí para deixar mais claro. Mais caro, né? Mais claro não, mais caro. Se fosse mais claro estava bom. Mais caro. E aí o que acontece? Tem uma situação que é mais frustrante do que essa: a taxa de iluminação pública. Porque vira e mexe, a taxa de iluminação pública você paga para cobrir a despesa de um poste que não está funcionando na frente da sua casa. E aí fica cobrando lá por vezes, e o poste apagado, e sem luz, e eles cobrando. A comparação que Miqueias faz nesses versículos, meus irmãos, é acerca da autoridade cristã, da autoridade religiosa, que não se porta de forma digna. É tão inútil quanto um poste que não provê energia, quanto um poste de energia que não provê luz. Nós veremos a explicação do porquê Miqueias diz isso. O nosso profeta, ele se dirige aos demais profetas, que, como nós vimos no capítulo 1 e 2, eram corruptos, eram totalmente corruptos. Ele diz a estes irmãos, tecnicamente, que eles eram enganadores do povo. Ele simplesmente diz assim para eles: olha, vocês são enganadores do povo, porque vocês se portam de uma forma tão ordinária, que vocês profetizam o que as pessoas pagam para você profetizar. Porque vocês pronunciam da parte de Deus algo que ele não disse, mas algo que o fulano, o beltrano, o ciclano pagou para você dizer. Eles não estavam preocupados se era verdade ou não, desde que eles tivessem algum tipo de lucro, desde que eles fossem recompensados pelo seu erro, pela sua mentira, pela sua falta de caráter. E é exatamente nesse sentido, meus irmãos, que nós vemos que estes profetas, eles estavam realmente prestando um serviço ao Senhor. Eles focavam no seu trabalho de forma tão descarada que, se não houvesse pagamento da parte do povo, eles começavam a inventar e profetizar anúncios de guerra, para que o povo corresse e pagasse para haver anúncio de paz. Eles estavam mercadejando a palavra que Deus dava ao povo. O povo não era inocente, como a gente viu. No capítulo 2, principalmente, fica claro que o povo procurava esses profetas. Eles estavam se permitindo enganar. Mas mesmo assim, esses profetas abusavam demais. Se eles não tivessem o que mastigar, não estivessem recebendo nada, profetizavam guerra, só para receber, para profetizar paz. Por isso, a promessa divina para esses falsos profetas é que no devido tempo cairia a sua máscara. Ah, meus irmãos, para aqueles que vivem de uma vida falsa, vivem de forma mentirosa, cair a máscara diante daqueles que acreditam nele é um castigo terrível, terrível. Eles experimentariam então trevas, para que em suas vidas, não recebendo qualquer tipo de revelação, todos soubessem a laia, a
classe que essas pessoas eram. É terrível para eles, meus irmãos, porque finalmente Deus tiraria os falsos profetas do meio do povo, trazendo a revelação de que aquela dignidade imaginária que eles ostentavam, de todo o orgulho, a pompa que eles diziam possuir, na verdade não existissem. Na verdade, não existisse de forma nenhuma. Todas as presas destes falsos profetas conseguiriam perceber de forma clara como o sol ao meio-dia, o quanto era mentirosa a profecia que eles traziam. Até mesmo uma criança conseguiriam perceber que era mentira, que não era da parte de Deus. Estes homens teriam a sua boca fechada, para que não mais usassem da dignidade de Deus para seus atos indignos. Eles teriam uma espécie de véu sobre o seu rosto, tapando seus bigodes, para que eles tivessem uma espécie de mordaça, assim como o cavalo tem um freio na sua boca, para que eles tivessem limites, para que eles entendessem que não havia mais resposta da parte do Senhor. Não haveria mais qualquer meio deles enganarem o povo, porque Deus não mais permitiria que eles fizessem isso. Assim como o cavalo domado, com freio na boca, não tem capacidade nem de reclamar na maioria das vezes, esses profetas não profetizariam mentira nem verdade. Eles não profetizariam mais nada da parte de Deus. O próprio Senhor da palavra, o próprio Senhor da profecia, colocaria limite para esses profetas. E algo interessante que nós percebemos nesses versículos, meus irmãos, é que Miqueias ele não procurou o favor do povo. Ele poderia simplesmente ignorar a mensagem de Deus e ir para a galera, ir para o povo. Olha, Deus está falando algumas coisas aqui, mas Ele está falando mais ou menos assim, assim, assado, que vocês estão ok, que vocês estão aprovados. Autoridades, me bajulem, porque Deus está elogiando vocês. Mas sem qualquer respaldo humano, sem qualquer tipo de garantia que ele não seria morto por aqueles homens. Pelo menos da parte dos homens ele não tinha garantia alguma. Miqueias se levanta como porta-voz do Senhor para condenar esses falsos profetas, para condenar suas profecias fajutas, para declarar ao mundo, para declarar a este povo que o Senhor não se agradava do que o Senhor não ordenava tais palavras. Aquilo que eles desejavam ouvir, aquilo que eles desejavam realmente estar ouvindo da parte dos profetas, não seria dito por Miqueias, somente dos falsos profetas. É por isso que Miqueias se diz, cheio do Espírito do Senhor, para de forma corajosa, de forma firme, de forma realmente pronta para servir ao Senhor, declarar os erros das autoridades de Judá, os erros dos chefes de Jacó, dos chefes em Israel. Não haveria ninguém que pudesse de alguma forma se apresentar dizendo, sou profeta e digo isso da parte do Senhor, porque estariam condenados os seus pecados, estariam expostos os seus pecados. E hoje, meus irmãos, nós podemos compreender de forma bem clara, de forma bem evidente, que quando os homens se levantam, fazendo loucuras no nome do Senhor, eles recebem a retribuição por isso. Homens que se dizem da parte de Deus, ordenando coisas que afastam o povo da parte do Senhor, receberão claramente a justa retribuição das suas ações. Hoje, como nós sabemos, não temos mais profetas como era no tempo de Miqueias, não temos de forma nenhuma. Mas todo aquele que se apresenta como um explicador, um facilitador do pensamento das Escrituras, pode ser entendido como um profeta. É a compreensão reformada a respeito desse termo. Aquele que explica a mensagem do Senhor. Porque o profeta ele não trazia somente revelações. Ele também lembrava o povo daquilo que Deus já havia dito. Era a função dele. Todo aquele hoje que se levanta como um profeta da atualidade, sendo pastor, presbítero, ancião, bispo, apóstolo, patriarca, semideus e outro título aí que você lembrar que alguém usa, qualquer um destes homens que usar da dignidade de Deus para os seus fins mesquinhos, para a promoção dele mesmo, para a promoção apenas dos seus ideais e não do Evangelho do Senhor, no momento adequado da parte do Senhor, terão sua máscara caída, as suas vergonhas expostas, para que ele seja descredibilizado e a palavra pura do Senhor, mais uma vez confiada. Porque o Senhor colocará limite, porque o Senhor não permitirá que estes homens, que estes falsos profetas, continuem falando da parte dele, sem ser
da parte dele. Por isso, meu irmão, não se cale diante das injustiças, diante dos pecados que, independente de quem fale, diga que é adequado, quando a palavra de Deus diz que não é adequado. Pecado é pecado, e a relativização do pecado também é pecado. Não adianta, meus irmãos, nós tratarmos como verdade aquilo que as Escrituras tratam como mentira, e não adianta tratarmos como mentira aquilo que as Escrituras tratam como verdade. A palavra de Deus é digna por si só a Escritura. Ela não necessita de homens. E por mais que hoje o povo de Deus esteja aceitando cada figura, se dizendo da parte de Deus, digno por pertencer ao Senhor, dizendo cada atrocidade, ela continua digna, independente de quem a maneje, independente de quem a porte. A palavra revelada, escrita que nós temos da parte do Senhor, continua digna. O que tem dito a respeito dela, o que as pessoas têm dito a respeito dela, normalmente não. Muitas vezes não. De forma infeliz não. Mas a palavra continua digna. Por isso, meu irmão, quando Cristo retornar, todas as máscaras cairão. Todos os títulos serão anulados. Toda a glória, a pompa que os homens dizem possuir da parte do Senhor, não existirá mais. E todo aquele que permaneceu fiel diante do Senhor, verá como o castigo para estes falsos mestres será realmente duro, será realmente adequado, será realmente difícil de ser enxergado. O nosso Senhor Jesus Cristo, morto e ressurreto por nós, nos garante que mesmo que homens poderosos digam coisas da parte do Senhor que o Senhor não disse, nós continuamos protegidos, representados, ligados a Deus através do nosso Senhor. Independente dos homens, em Cristo Jesus, nós permanecemos em intimidade com Deus, permanecemos nos relacionando com o nosso Senhor. E amém por isso. E amém por isso. Nós ainda temos uma terceira e última razão pela qual nós podemos entender que a corrupção das autoridades agrada a Deus se encontra nos versículos de 9 a 11. Porque as autoridades servem para instruir exemplarmente. Eu tenho certeza que na escola, no tempo de colégio, você foi um que foi enganado pela famosa borracha azul e vermelha, né? Que dizia apagar a caneta. Ela removia a tinta da caneta, verdade, mas levava a folha junto. E todo aquele que se diz autoridade, usando a dignidade do Senhor, e não faz isso de forma exemplar, presta um desserviço como essa borracha prestava. Ao invés de ajudar, só atrapalha, só atrapalha. Eu gostaria que os irmãos não compreendessem errado o que Miqueias diz aqui. Ele não está dizendo que o cristão deve se rebelar e não aceitar mais as autoridades sobre a sua vida. Miqueias não faz isso. Miqueias, como servo do Senhor, ele respeita as autoridades sobre si. O que ele está fazendo é condenar as atitudes erradas, pecaminosas, corruptas, daqueles que ocupam esse local de autoridade. Não é que a autoridade por si só é ruim, mas quem ocupa este local, essa posição de autoridade e não serve verdadeiramente ao Senhor, é corrupto no seu coração, esses sim devem ser rejeitados por aqueles que servem ao Senhor. Tanto que Miqueias ele não vai dizendo, vocês estão desautorizados, olha, vocês não podem mais ter autoridade sobre vocês. O que Miqueias faz aqui é cumprir o papel que ele foi chamado para fazer. Independente das autoridades, independente da autoridade civil ou religiosa, Miqueias, como porta-voz do Senhor, denuncia os pecados, denuncia as atrocidades, denuncia as bizarrices feitas no nome do Senhor. Ele diz a eles: ei, autoridades, vocês odeiam o julgamento e manipulam o que é certo. Deus não se agrada disso. Deus não está nem um pouquinho satisfeito com isso. Tanto que estes homens chegaram ao ponto de edificar Sião, essa cidade que é tão repetida aqui, baseada na perversidade da corrupta administração que eles ostentavam, pilhando os pobres, saqueando os indefesos, e ainda se sentiam seguros, porque ninguém faria mal a eles. Quem se atreverá a falar mal sobre o chefe em Israel, do chefe em Judá? Quem ousará fazer isso? Nada nos acontecerá. Deus está conosco. Eles pensavam dessa forma, meus irmãos. Pensavam exatamente isso. Eles estavam cada vez mais
se sentindo inatingíveis, intocáveis, porque acreditavam que, como ungidos do Senhor, eram adequados, eram permitidos, autorizados para fazer o que quisessem. E não é dessa forma. Miqueias, portanto, além de denunciar estes homens e não ter qualquer tipo de respaldo para, da forma humana, ter alguma garantia de preservação da sua vida, ele identifica que toda a maldade, toda a corrupção que nós vimos no capítulo 2 e no capítulo 1, não era culpa somente do povo, mas era culpa do governo. Não somente do governo civil, não somente do governo religioso, mas dos dois governos que colaboravam entre si para perpetuar a maldade e para estimular a prática de pecados naquela nação, daqueles dois reinos. Por isso, meus irmãos, o que nós vemos é Miqueias dizendo que este povo, essas autoridades, eram mercenários, pessoas que trabalhavam por interesse, pessoas que não exerciam a sua função por prazer, por obediência a Deus, mas somente visando interesse, visando o que ganhariam com isso. Por isso, nós vemos aqui, principalmente no versículo de número 11, Miqueias fazendo uma separação importante entre os profetas e os sacerdotes, para explicar que os sacerdotes, eles deveriam estar ocupados somente com o dever de proclamar a revelação, enquanto os profetas deveriam, na verdade, proclamar essa verdade, enquanto os sacerdotes deveriam somente cuidar do templo. Os sacerdotes cuidariam do templo e os profetas iriam ali proclamar a verdade. Essa separação que Miqueias faz para deixar claro que o governo religioso estava tão conturbado, tão degradado, que os sacerdotes deveriam fazer tudo lá no início. Foram ficando preguiçosos, desleixados, a ponto de Deus levantar profetas para fazer o que eles deveriam fazer. E eles nem se importavam. Eles não estavam nem aí. Quanto menos trabalho, melhor. Quanto menos trabalho, melhor. Estes homens profanos brincavam com Deus, porque cometiam suas maldades e promoviam a sua corrupção de forma tão escancarada que eles faziam abertamente, sem queimar a cara de vergonha. Não estavam nem aí, nem um pouquinho aí. E aí no fim, sabe o que eles faziam? Diziam: Deus nos colocou aqui para fazer isso. Deus nos autoriza isso. Deus faz com que nós sejamos justificados pelas nossas ações, autorizados para fazermos o que nós estamos fazendo. Não nos questionem, porque foi Deus que nos colocou aqui. Estes homens faziam atrocidades e diziam que era da parte do Senhor a autorização, a permissão para essas coisas. E é por causa dessas autoridades corruptas, meus irmãos, que Sião e Jerusalém se tornariam um campo para plantar e um monte de pedras lançadas na estrada, para que ninguém mais pudesse olhar para aquela localidade e enxergar que ali foi algum dia uma cidade. Todo o fruto da corrupção, da ganância deste povo, se tornaria em nada, para eles aprenderem que com Deus não se brinca, com a dignidade do Senhor não se brinca. Eles usavam da dignidade de Deus para obras indignas, e o Senhor faria que, por causa da sua dignidade, ele derrubasse tudo aquilo que a corrupção havia construído. Com Deus não se brinca. Tanto que, sabe, o templo de Sião, que eles se orgulhavam tanto de ter construído, e onde eles entendiam que Deus fazia presente, Deus faria com que a desolação fosse tão grande, que o mato começasse a crescer ali, fosse coberto de mato. Porque para Deus, a corrupção humana é muito pior dentro do seu santo lugar do que o mato tomar conta de onde deveria ser limpo, de onde deveria ser impecável, de onde não deveria ter sujeira nenhuma. A sujeira humana, dentro de onde Deus reserva para si, de forma santa, é muito pior do que a natureza tomar conta de tudo. Muito pior do que o mato tomar conta de tudo. Por isso, as autoridades corruptas podem se sentir seguras pelas suas leis, conexões, títulos, mas o Santíssimo Deus, no tempo oportuno, fará com que toda essa podridão seja revelada, com que todos os liderados percebam a corrupção dos seus líderes e não haja para onde correr, não haja onde se esconder, não haja a quem recorrer para pedir ajuda, porque Deus está irado com as autoridades corruptas. E nesse dia, no qual o juízo chegar,
não haverá mais dinheiro, título, qualquer tipo de vantagem que possam apresentar para aplacar a ira de Deus. Somente em Cristo Jesus a ira não virá sobre nós. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus não vivem de forma corrupta, não vivem de forma totalmente indolente, não vivem de forma a envergonhar o nome do seu Senhor. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus, por mais indignos que fossem, hoje se esforçam para viver da maneira mais digna possível, não para si próprios, mas para a glória do Senhor. Dessa forma, meus irmãos, a corrupção das autoridades terá o seu fim definitivo na volta de Cristo Jesus, onde o nosso Salvador tomará as rédeas de toda a criação para fazer com que tudo seja colocado no seu devido lugar através dele. Não estamos desamparados, meus irmãos, não estamos sozinhos. O poder que existe por nós é bem maior do que o que é usado para nos afligir. Quem é por nós é muito maior do que quem é contra nós. As autoridades civis não podem tirar de nós o básico para a nossa existência, para a nossa subsistência, porque a nossa existência depende somente de Cristo Jesus. Todo material que nos tirarem não fará falta, porque nós precisamos somente de Cristo. Nós cantamos essa noite, inclusive, isso, que em Cristo Jesus nós estamos satisfeitos, que em Cristo Jesus nós podemos perder famílias bem prazer, que nós estaremos seguros, sabendo que estamos em Cristo Jesus. As autoridades religiosas não podem tirar de nós a salvação que Cristo nos deu graciosamente, não podem nos afastar do amor de Deus, não podem de alguma forma fechar as portas dos céus para nós, porque através do sangue de Cristo Jesus nós somos aceitos pelo Pai de forma definitiva, inalterável e eterna. A autoridade do Filho de Deus é superior a toda autoridade debaixo do céu, e Ele nos garante que há esperança, há futuro e não há impunidade para aqueles fora dele. Não há impunidade para aqueles fora dele. E aqueles que pertencem a Ele vivem de maneira digna e se arrependem dos seus pecados. Através daquela cruz ensanguentada, meus irmãos, através daquela cruz que nós nos lembramos, na qual Cristo foi colocado, nós não vimos como meio de nos entristecermos, de ficarmos desanimados, mas de forma a ficarmos cada vez mais animados, encorajados, esperançosos, porque através do sangue do corpo de Cristo Jesus, nós podemos crer que nenhuma altura, poder, profundidade, espadas, potestade, principados, coisas do presente, do porvir, profundidades, alturas, nada e nem ninguém pode alterar o nosso relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Ele deu o seu corpo, Ele deu o seu sangue para garantir que nós permanecêssemos dessa forma. Por isso, a corrupção das autoridades chegará ao fim no retorno triunfal de Cristo Jesus, no qual o governo civil e o governo religioso serão unidos mais uma vez, para que através do único governante justo, do único governante que realmente fará que tenhamos um governo equânime, gracioso, bondoso e eterno, na Jerusalém celestial, gozemos eternamente com o nosso Senhor. Por isso, mais uma vez eu digo, meus irmãos, Maranata Jesus, Maranata Jesus. Feche os seus olhos, quero orar por você nesse instante. Santíssimo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor neste momento no qual nós acabamos de ouvir a sua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que temos sobre nós governantes corruptos, tanto a nível religioso, como também, ó Pai, a nível civil. Nós sabemos disso. Mas sabemos que o nosso compromisso não é com estes homens, mas é com o Senhor através do seu Filho. E é por isso que nós clamamos nessa noite, ó Pai, por mais que sejamos desanimados com as coisas deste mundo, nos lembre que a nossa caminhada aqui é passageira, que nós rumamos, ó Pai, para a pátria celestial, para o reino celestial com o Senhor. Nos lembre, ó Pai, que por mais que esteja difícil hoje, por mais que seja complicado hoje nós estarmos firmes, porque tantos poderosos estão indolentes, ó Pai, que nós nos lembremos que o Senhor, através do seu Filho, já nos avisara disso, que tempos difíceis viriam,
mas que nós deveríamos estar firmes, porque o seu Filho venceu o mundo. Ó Senhor, que nós não sejamos focados em termos os nossos rendimentos neste mundo, mas que o maior rendimento das nossas vidas seja uma vida totalmente voltada para a honra e glória do seu nome, meu Pai. Por mais dificuldades, por mais privações, por mais injustiças que nós passemos neste mundo, que nós nos lembremos que haverá com certeza punição para todos aqueles que não pertencem a Cristo Jesus e recompensa para todos aqueles que, através de Cristo Jesus, pertencem ao Senhor. Ó Senhor, naquele dia no qual nós estaremos com o Senhor, nós clamamos: tem misericórdia de nós hoje, ó Pai. Por causa do seu Filho Jesus, por causa da dignidade dele, tem misericórdia de nós hoje, ó Pai. Nos anime para o porvir, mas nos anime hoje também, ó Pai. Nos anime para continuarmos a nossa caminhada de fidelidade, de integridade diante do Senhor. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Deus continue nos abençoando hoje e sempre. Amém.